Fala pessoal, trazendo para vocês mais uma novidade, mais uma história aqui de Benevides e hoje trazendo uma história impressionante que é o Casarão, que o Jackson, que é diretor de turismo aqui da nossa região, vai contar um pouquinho da história e das ideias que fizeram surgir o Casarão, né? Jackson, fala pra gente um pouquinho da importância que o Casarão das Artes tem para o nosso município aqui de Benevides. Primeiramente, né? Oi para todos os nossos telespectadores aí. Sim. E o Casarão, gente, ele tem uma importância significativa para o município, não só historicamente, como economicamente, né? O Casarão, hoje, é um dos patrimônios mais antigos que nós temos na cidade, né? Ele foi construído em 1665, nós estamos falando de um imóvel que tem 365 anos, que foram construídos por padres jesuítas, e hoje nós temos aí a oportunidade de poder apresentar, né, esse patrimônio não só para o nosso benevidência, mas principalmente para o mundo, né? E hoje a gente tem tido a oportunidade de conseguir fazer isso. Cara, a importância do Casarão, né? Estava conversando um pouquinho antes e o benfiquense, né? O benevidense está com um orgulho imenso aqui do Casarão pela beleza, por tudo que ele representa para o nosso município, né, Jackson? Exatamente, né? Todos nós, na verdade, hoje sentimos orgulho, né, de poder falar do nosso patrimônio, de poder falar da nossa história, né? O Casarão, ele carrega a nossa história, carrega a história da colonização do município, ele carrega toda a parte de desenvolvimento também do município, desenvolvimento econômico. E aí, a proposta do Casarão foi a gente resgatar toda essa história e poder contar para o mundo, né? E eu fico muito satisfeito, eu como benevidense, fico muito satisfeito e feliz em ver que hoje muitas pessoas falam bem do Casarão e o nosso nome está sendo levado para uma extensão bem longa, na verdade, né? Então, é motivo de orgulho, sim. O Casarão ele foi muito mais assertivo do que nós esperávamos. Você pode aprofundar para a gente, Jackson, um pouquinho sobre a construção do prédio? O prédio foi construído em 1665, é um dos imóveis mais antigos da cidade, se não o mais antigo, se não me engano, é o mais antigo mesmo da cidade, porque vem as igrejas, a igreja aqui de Nossa Senhora de Conceição, que é aqui do lado também, que já tem 267 anos, então é do mesmo período ali, e os demais patrimônios que nós temos, de todos, o Casarão ele é o mais antigo. Então, a estrutura do Casarão ela é muito antiga, né? A gente tem alguns acervos, né, alguns materiais da construção dele que nós guardamos, e aí mostra ali como a forma manual que ele foi construído, né? Nós temos essa estrutura em pé até hoje, né? O tijolo era muito mais rígido e era construído com argila, né? Então, interessante como essas pessoas da época, de 365 anos atrás, usavam a mão de obra e de que forma eles construíam. Então, nós temos ali a estrutura dele bem rústica mesmo. Temos o alçapão que fica embaixo dele também, que era onde, no período, era onde os escravizados ficavam, né, depois das suas atividades diárias, e aí eles ficavam armazenados nessa parte de baixo. E aí, então, a gente tentou trazer toda essa história, né, durante a visita do Casarão, quando a pessoa faz a visita no Casarão, ela vai conhecendo um pouco de cada parte da história, né? Então, assim, venha conhecer o Casarão, venha ver como ele é um prédio diferente, tem uma arquitetura totalmente diferenciada e a riqueza dele, gente. Então, perfeito. Venha conhecer. Vem conhecer. Jackson, fala pra gente agora quais são os principais eventos que acontecem aqui no Casarão e os dias, no caso, né? O Casarão, a gente está passando por algumas adequações, né? Nós fizemos a inauguração e nós não imaginávamos que teria tanto alcance e tanto sucesso como está tendo. Sendo assim, a gente acabou tendo que passar por algumas adequações para poder atender todo esse público que está vindo conhecer a história de Benevides, conhecer o Casarão, conhecer também a nossa orla de Benfica, que é o nosso porto, né? Que era o antigo porto de navegações aqui, era por onde acontecia toda a parte de colonização do município também. Então hoje nós estamos fazendo algumas adequações nos horários. De segunda ele não abre, terça, quarta e quinta ele abre até as 15 horas, né? Sexta, sábado e domingo já abre ali na parte da tarde, que é de 16 às 22 horas, para que você possa vir fazer essa visita. O Café da Liberdade, que fica no Casarão, ele fica aberto na sexta, no sábado e domingo, durante o dia todo, só fecha para o horário do almoço. Mas a partir das 16 ele abre também, vai até as 22 horas. Então, além da parte histórica,
nós temos o Café da Liberdade, que é onde a pessoa vem tomar um delicioso café, gente, por sinal, super recomendo. E também tem a visitação ali na parte dos nossos artesãos, que é para conhecer um pouco ali, eles falam, tem obras de arte que contam um pouco também da nossa história, e você pode vir e comprar também a sua lembrancinha para levar do casarão. Top, o casarão é incrível, gente, vocês precisam conhecer. Toda essa área aqui, tanto da igreja, né, da orla, toda essa parte é uma área que, para visitação, para trazer a família, é muito interessante. Como a Casa das Artes contribui para a preservação da cultura de Benevides? Ela tem contribuído não só de forma, né, como a liderança hoje que contribui para a nossa história do município é o casarão, né, eu falo dessa forma, né, ela é o carro-chefe, né, e ela contribui de forma que ela resgatou ali toda a nossa história, ela foi puxada desde a colonização do município, desde o tempo da libertação dos escravizados, que Benevides, por sinal, foi a primeira cidade da região norte a libertar os escravos. E então, ela tem contribuído significativamente, tem trazido para o cidadão benevidense, para os moradores de Benevides, essa felicidade, né, essa alegria, né, e esse orgulho de pertencer em uma cidade que tem tanta história. Então, o Casarão, ele meio que veio para despertar, né, toda essa história que nós tínhamos e esse orgulho, esse né? peso e esse orgulho que nós temos em relação à nossa história. Interessante. Mano, Jackson, fala pra gente agora de como foi a abertura, né? Que foi uma festa maravilhosa que teve, né? Infelizmente nós não podemos vir, mas acompanhei pelas redes sociais e realmente foi um evento que marcou a nossa cidade, né? Exatamente. Assim, até hoje a gente lembra com muito carinho, né? E com muita felicidade mesmo a nossa inauguração, né? Porque nós esperávamos uma inauguração normal para que as pessoas viessem conhecer, afinal é mais uma inauguração de uma obra pública e de repente nós nos deparamos com uma quantidade gigantesca de pessoas, tanto ao ponto de nós não conseguirmos controlar a entrada de pessoas no casarão, né? E aí a gente tentamos controlar no início, mas depois a gente já não conseguiu mais, porque foi muito acima do esperado. Vocês pensaram, não, a gente vai fazer uma inauguração. Quando chegou era um mega evento. Mais ou menos isso, né? E as pessoas todas com muita expectativa. E graças a Deus a gente conseguiu alcançar a expectativa de todas essas pessoas. Jackson, quais são os principais desafios para preservar a história e a cultura de Benevides? Hoje, o principal desafio foi nós conseguirmos resgatar, porque Benevides, mesmo a gente sabendo que Benevides é a berço da liberdade, que é a primeira cidade da região norte a libertar os escravos, a segunda do país, nossa história ela vinha se perdendo ao longo do tempo, né? E resgatar a história de Benevides não é só nós pesquisarmos em livros, não é só nós estudarmos e pegar acervos que falam da nossa história, é você resgatar essa história com pessoas. Então nós tínhamos pessoas em Benevides, que são pessoas ali que já têm ali 80, 90 anos, pessoas que têm próximo dos 100 anos. Essas pessoas sim fazem todo sentido para a construção do resgate da história, porque essas pessoas que sabem contar, elas têm as histórias, elas viveram muito. Então ali foi chegando nessas pessoas que a gente conseguiu ir avançando e conseguindo fazer o resgate da história, na verdade. E isso que foi mais interessante para a gente, porque a história, como eu havia falado, não é só de livros. Ela é também uma história viva. E essa história, infelizmente, ela estava se perdendo já ao longo do tempo. Como que o Casarão das Artes se relaciona com a comunidade local, né? Que a gente está comentando sobre isso, né? Como é que está sendo a comunidade local se relacionar com o Casarão? Não, para a comunidade local tem sido motivo de muita satisfação. A gente percebe o orgulho de cada um dos moradores aqui de Benfica em ver o sucesso que foi o Casarão, em vir ver a história do Casarão e em sair daqui e contar para outras pessoas que na minha cidade tem um Casarão das Artes lá, que é um patrimônio histórico, que tem uma casa que tem 365 anos, e as próprias pessoas começam a contar a história do município, a história do Casarão, nos lugares em que elas vão. Então elas acabam que se tornaram ali próprios reprodutores também da história, né? fizemos escola. A gente está gravando aqui já um tempinho e a palavra que mais saiu da nossa boca que realmente foi orgulho, né, Jackson? Sim. E pelo espaço, por tudo que carrega, dá muito orgulho, né, Jackson? Muito, muito.
Eu tenho muito orgulho, gente, vocês não sabem a satisfação que foi em participar desse projeto, em ver o projeto acontecendo, em ver que a nossa prefeita também acreditou muito no projeto, sempre o tempo todo otimista, sabendo que daria certo, dando o apoio que nós precisávamos. E quando você tem esse apoio assim, fica muito mais fácil para você conseguir avançar. Tá Que bom? bom, Então, cara. Que bom. deu muito certo e a gente vai continuar avançando com mais projetos do tipo dentro da cidade, principalmente voltados para a história do município e para o turismo do município. Certo, bora lá para mais uma. Você tem algum conselho para as pessoas que desejam aprender mais sobre a história de Benevides e também sobre o Casarão das Artes? Sim, tem um conselho. Venha conhecer Benevides, venha conhecer o Casarão das Artes. Aqui você vai saber da história do município, como nossa história é rica, gente. Não, você não tem ideia da riqueza que nós temos aqui no nosso município. Você frequentar um lugar onde você sabe que teve toda aquela história da escravidão, todo o processo de colonização, a nossa Maria Fumaça, que era o trem, era parte do desenvolvimento econômico, saber que o capitão que corou aqui na Orla de Benfica para poder fazer assinatura, para poder fazer a libertação dos escravos daqui. Então, gente, tem toda uma história. Quando você vem aqui, a gente vai te contando um pouco dessa história e você vai percebendo como você está pisando em um local, como você está visitando um local que contribuiu muito para o desenvolvimento do país, né, nesse caso. E a gente tem orgulho em contar essa história, gente. Venha nos conhecer. É de uma importância incrível. E eu estou aqui com o diretor de turismo, claro, vou aproveitar e já fazer convites futuros, né, para a gente visitar outros locais também, né? Que aqui em Benevides o turismo é enraizado, né? E vou perguntar para ti também, Jackson, assim, quais lugares você indica para quem quer visitar Benevides? Além, claro, da Casarão das Artes. Ah, sim. O Casarão das Artes, gente, é quando nós vamos falar da história, né? Vamos falar da história, vamos contar um pouco de história. E então é o Casarão. Mas Benevides tem uma riqueza natural que vocês não fazem ideia, né? A gente tem mapeado, a gente tem visitado, a gente tem frequentado cada espaço maravilhoso que nós temos na nossa cidade que você não tem ideia. Benevides hoje tem trilha em área de preservação ambiental, né? Sendo que Benevides hoje é um dos maiores parques de preservação ambiental da região metropolitana. Então nós temos trilha em área de preservação ambiental. Nós temos os balneários muito bem cuidados, balneários muito bem estruturados, com toda a gente fez questão de visitar de um por um, né, de dar sugestões, de acompanhar, que é para saber se realmente aquilo ali está adequado para receber visitação. E os nossos balneários, que hoje são mapeados, gente, eles não deixam desejar em nada. Orlas bonitas, orlas históricas, o melhor pôr do sol da região, da região metropolitana, também é na nossa orla de Santa Maria. Gente, então, venha conhecer Benevides. Temos pousadas muito bem estruturadas. Então, nós temos todo o mapeamento que em breve nós estaremos deixando disponível todo o nosso catálogo de opções para que você visite Benevides. E, soltando um spoiler aqui também, em breve nós estaremos fazendo experiência turística em Benevides, que é para que as pessoas conheçam o que nós temos. Então, nós faremos várias experiências turísticas, né, para que a pessoa conheça o que nós temos. Desde um café da manhã, saindo, tomando um café da manhã, passando por vários pontos, participando de uma trilha em área de preservação ambiental e terminando em um pôr do sol maravilhoso que nós temos. Então, em breve, a gente vai estar passando mais detalhes aqui. E, em breve, também nós estaremos disponibilizando o nosso catálogo da nossa rota turística de Benevides. E Jackson, inclusive, eu uma vez presenciei em Fortaleza que saía vans do centro da cidade e elas iam para a direção, né, para os seus locais de destino e faziam toda essa visita. É mais ou menos isso que vai ser? Mais ou menos isso, né? Hoje nós temos, né, nós focamos não só nos locais turísticos, mas também nós focamos em empresas de transporte turístico, em empresas de guias turísticos. Então, tudo isso nós estamos fazendo, amarrando para que a experiência ela seja completa e toda legalizada. Então nós teremos exatamente dessa forma que você está falando. Teremos a van, teremos o guia, teremos toda a experiência, né? Para a COP30 também, para quem não conhece, Benevides e seus distritos, é uma cidade muito segura, muito acolhedora, de gente calorosa, que você pode ficar tranquilo em visitar a nossa cidade, né, Jackson? Com toda certeza, gente. Nós temos, com esse investimento que nós estamos fazendo na área do turismo, né, também a gente tem tido esse cuidado com
a segurança, e principalmente nas áreas de maior visitação. Então venha, você vai se sentir seguro, você vai perceber que nós temos uma segurança diferenciada dentro do município, né? Até para que a gente possa garantir tranquilidade para as pessoas que vêm conhecer Benevides. E um dos números que me deixa muito satisfeito é em ver que hoje, né, o mapeamento que nós temos feito, o número de visitação do município ele aumentou consideravelmente em relação a anos anteriores, né? Então hoje o nosso aumento ele é muito significativo de pessoas de fora para vir conhecer Benevides. Fruto de muito trabalho, né? Muito trabalho, exatamente, de investimento do nosso poder público, da nossa prefeita, que tem tentado ao máximo possível melhorar os acessos da cidade, melhorar os acessos aos pontos turísticos. Então é todo um trabalho, né? A gente entra com os mapeamentos, mas a gente também precisa muito que o poder público, a nossa prefeita, que ela possa também brigar com a gente para que a gente disponibilize essa estrutura. Perfeito. Esse é Jackson Ferreira, Jackson Ferreira. E diretor de turismo, muito obrigado, mano, de novo por aceitar esse convite e esclarecer, tirar um pouquinho das nossas dúvidas aqui sobre o Casarão, tá? Trazer mais novidades. Vamos. Eu que agradeço o convite, né? Enfim, a gente conseguiu fazer esse momento aqui, né? A minha ideia era apresentar muito mais o Casarão para vocês, que se deixar, gente, eu falo a manhã toda do Casarão, da história do Casarão, da história da Orla e da história de Benevides em si, mas foi uma breve conversa aqui, tentei resumir o máximo possível, mas você só vai conhecer mesmo se você vir conhecer. Tem que vir conhecer, tem que vir conhecer. Tchau, tchau, gente, um abraço. Tchau, tchau, gente, um abraço, obrigado.